Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu desejo que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estamos estudando a obra de R.C. Sproul, A Oração Muda as Coisas. O capítulo 1, nós aprendemos o lugar da oração. E agora no capítulo 2, vamos aprender sobre o propósito da oração. O autor começa falando sobre a soberania de Deus. E ele fala dela na esfera natural e na esfera temporal. O autor diz o seguinte: nada escapa da observação de Deus, nada ultrapassa os limites do seu poder. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E ele diz um pensamento, ele fala algo pessoal. Ele diz assim: se eu pensasse, ainda que por um momento, que uma simples molécula corre livremente pelo universo, fora do controle e do domínio do Deus Todo-Poderoso, eu não dormiria esta noite. Ele ainda fala sobre a esfera temporal. Minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história. R.C. Sproul fala que Deus é soberano sobre os eventos, sobre a esfera natural e sobre a esfera temporal. Ele nos fala isso e nós podemos assim concluir que Deus é soberano sobre todas as coisas. A sua soberania é absoluta. Ela está no campo dos micro-organismos, como vírus, moléculas, bactérias. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. As coisas visíveis e invisíveis, o vento, a chuva, o mar, tudo está debaixo do senhorio de Deus. Não só isso, a história também está debaixo do senhorio de Deus. Deus controla os eventos, as circunstâncias, tudo o que acontece, acontece porque assim quis a vontade soberana de Deus. E isso, irmãos, traz ao homem descanso. O homem descansa. A homem aqui eu quero me referir à humanidade. Descansa sabendo que Deus é soberano. Queridos irmãos, mas você deve se perguntar nesse momento: mas como Deus exerce esse controle e manifesta essa autoridade? Como Deus faz acontecer as coisas? Como Ele decreta isso soberanamente? Agostinho de Hipona, queridos, ele fala o seguinte: ele diz: nada acontece neste universo a parte da vontade de Deus, e que, em certo sentido, Deus ordena tudo o que acontece. Agostinho não estava tentando isentar os homens da sua responsabilidade humana. Ele simplesmente está ensinando sobre a soberania de Deus. E isso, quando estamos tratando acerca da oração, pode despertar uma pergunta em nós. A pergunta é: se Deus é soberano sobre as ações e as intenções dos homens, por que devemos orar? Ainda mais, a oração muda realmente as coisas? Fica essa dúvida, né, irmãos? Então, vamos tentar responder essa pergunta. Queridos, olha só, a oração, ela é algo que Deus nos deu, independente dos intentos do nosso coração. Por isso, eu quero dizer que a oração, irmãos, não é opcional. A oração não é opcional. Como vamos levar a oração a sério se nós temos um conceito em nossa mente de que podemos fazer uso dela quando bem entendermos? Como vimos no capítulo passado, queridos, a oração para o cristão é como a respiração para a vida, essencial. Por causa disso, irmãos, ela não é opcional, ela é uma necessidade vital. Optar por não orar seria para a sua vida espiritual como se você optasse por não respirar. Será que alguém opta por não respirar? Será que alguém decide não respirar? É possível que alguém deixe de respirar propositalmente com intenções suicidas. Isso é verdade. Quando o indivíduo perde a vontade de viver. Portanto, deixar de orar pode ser perder a vontade de falar com Deus, dialogar com Deus, manter intimidade com Deus, perder o sabor da vida com Deus. Talvez seja algo que está no profundo do seu coração.
Talvez você queira voltar ao estado original, antes de sua conversão, o estado de morte espiritual. Se você não quer voltar para esse estado de vida, esse estado de distância com Deus, a oração não é uma opção. A oração deve ser uma prática diária na sua vida. Do contrário, você vai aos poucos se distanciar de Deus. Isso trará consequências muito dolorosas para a sua vida, querido irmão. Por isso, continue a prática da oração. Sabe por quê? Porque ela é um dever cristão. Esse dever preserva nossa espiritualidade. Algumas pessoas podem pensar que essa ordem é um tanto que absurda, que ninguém pode obrigar outro a orar ou fazer qualquer coisa. Meus irmãos, um dever imposto muitas vezes é um desprazer. Mas a verdade é que a oração, mesmo sendo dever, é puro prazer. A verdade é que o nosso coração odeia deveres que nos incomodam. E a prática da oração é algo que nos incomoda, porque ela vai de encontro ao nosso conforto, à nossa zona de conforto. Nós estamos muito bem sem orar, nós estamos muito bem levando a vida como bem entendemos. Mas, irmãos, é dever orar, é dever. Você faz um dever que te beneficia? Você faz uma obrigação que traz benefício para a sua vida? Você faz alguma atividade compulsória, mas porque ela traz benefícios para você? A verdade é que sim. Quando alguém sabe que está doente, num quadro crítico, essa pessoa se submete a qualquer coisa na esperança da reversão do seu quadro, da sua situação. Eu tenho um parente que ele bebia muito, bebia demais, e ele também era desregrado quanto à questão da alimentação, estava com sobrepeso e ainda com muito álcool, consumia muito álcool, e ele estava com diabetes. Ele foi diagnosticado com diabetes e foi algo incrível. Foi imposto uma lista de coisas que ele deveria fazer e que ele não deveria fazer. Quando eu me espanto, em poucos meses ele estava irreconhecível. Uma pessoa magra, uma pessoa que estava com os hábitos transformados, uma pessoa que já não comia da mesma forma, que já não bebia. Isso porque a sua vida foi ameaçada. Você percebe que existem imposições que nós fazemos com prazer, porque elas irão mudar a nossa vida. Queridos irmãos, quem tem câncer deve se submeter à quimioterapia, medicamentos fortes, situações desagradáveis, tudo isso para não morrer ou pelo menos para viver um pouco mais. Infelizmente, o câncer do cristão é o abandono da prática da oração, o desprezo por esse meio de graça usado por Deus para nos proteger, para nos alimentar, para nos fazer viver com Ele em intimidade. Queridos irmãos, a oração é um dever. A oração também é incondicional. Não está atrelada a condições, circunstâncias, momentos. Toda hora é hora de orar. Na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, no nascimento de alguém ou no luto por saber que alguém morreu, elogiado ou criticado, com os irmãos ou sozinho, sempre há espaço para oração. Queridos irmãos, talvez você possa perguntar: e se não acontecer nada? E se não acontecer nada depois que eu orar? Você deixaria de tomar a única medicação que pode mudar seu quadro se ela não desse resultado nos primeiros dias? Queridos irmãos, essa dúvida no nosso coração, e se não acontecer nada, revela um coração desalinhado. Isso mesmo, irmãos.
O coração, ele é o centro do ser. Ele é responsável pelos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, motivações, fantasias que resultam nas nossas ações. Por isso, Provérbios diz para que guardemos acima de tudo o coração. Ele pode ser o nosso maior vilão. A prova disso é esta pergunta: e se não acontecer nada? Ela revela que nós temos motivações erradas para orar. Ela revela que a nossa motivação, em primeiro lugar, está no resultado. E eu quero colocar logo abaixo um ciclo de exemplos de como um coração desalinhado ora. Como um coração desalinhado gera um indivíduo desalinhado com a prática da oração. Olha só, o indivíduo tem um desejo. Ele deseja um emprego, isso é um desejo bom. Quer trabalhar, queremos um emprego, isso é bom. Só que a motivação na hora da oração é no resultado. O que leva ele a orar é o resultado. Não é o Deus que dá o resultado, mas somente o resultado. Nós não oramos para o Deus, somente para o Deus que dá a bênção. Nós queremos orar somente pela bênção de Deus. Isso é problemático para nós, queridos irmãos. E observe como isso vai se agravando. A nossa vontade é de barganhar e não orar. Nós queremos fazer uma troca com Deus. Olha só, eu elevo minhas palavras a ti e o Senhor me dá o resultado dessas palavras. Eu oro e o Senhor me dá aquilo que eu quero. Essa é a minha vontade de barganhar com Deus. Isso vai ficando cada vez pior. Olha só, eu tenho uma fantasia. A minha fantasia com minha oração é a realização. Eu já penso num grande emprego, no melhor emprego de todos. Não, Deus vai me dar um emprego que vai pagar 10 salários por mês, 5 salários por mês. Eu quero logo uma coisa grande. E se surge uma oportunidade para ganhar 2 salários, 1 salário, a pessoa já desanima, se decepciona e se frustra com Deus. Isso é resultado de um coração desalinhado. Nós fantasiamos realizações e nos decepcionamos com aquilo que Deus nos dá. Nós temos uma postura ansiosa diante disso. E o que é essa postura ansiosa? Nós já ficamos aflitos, sofremos por antecipação, simplesmente porque Deus não nos respondeu no tempo que determinamos. Você quer respostas rápidas, talvez você quer que Deus responda imediatamente, e isso te deixa ansioso. A cada dia que o seu pedido não tem resposta, você fica aflito, e isso esmaga o seu coração, isso esmaga a sua vida, isso te deixa totalmente desanimado e as suas forças para orar se acabam. Querido irmão, isso também revela uma atitude egoísta. O que nos leva à oração é o egoísmo. Nós queremos algo para nós, para o nosso benefício, e não pensamos em ninguém, somente em nós mesmos. Amados irmãos, isso revela um pecado no nosso coração, um pecado chamado idolatria. A idolatria está no nosso coração. E idolatria é o ato de colocar algo ou alguém acima de Deus. O nosso coração revela nosso ídolo por meio das suas motivações, dos desejos e fantasias que saem do campo do sentimento e entram no campo da realidade. Como assim? Como isso acontece? Quando você dá cabo ao seu coração, meu irmão, quando você faz pedidos que se originam em desejos egoístas, motivações individualistas e fantasias egocêntricas, você está sendo um idólatra. Tudo isso começa no seu coração. Isso é um ato interno. Isso começa no campo do desejo, passa pela motivação e chega na fantasia. Nós temos um desejo. Nós temos motivações e nós temos fantasias. E tudo isso vai para o campo externo, para a nossa realidade. O nosso desejo é egoísta. Por quê?
porque é algo para o nosso próprio benefício, é algo que nós pedimos somente para nós. Ele é individualista, ele não beneficia outras pessoas, ele só beneficia a mim mesmo, ao indivíduo, ele não pensa na coletividade. E esse pedido também é egocentrista, ou seja, ele te coloca no centro. Ele te coloca acima de todos, como se você fosse mais merecedor do que as outras pessoas. Como se o seu pedido tivesse que estar na frente de todos. Como se a sua oração tivesse que ser a primeira a ser respondida. Isso revela um coração idólatra, um coração orgulhoso, um coração que não está alinhado com Deus. E queridos irmãos, ainda o nosso coração desalinhado, ele evidencia, ele manifesta um cristão frustrado. Um coração desalinhado gera um cristão frustrado. Frustrado com o quê? Com as respostas que Deus dá. Existem pessoas que oram já querendo e já determinando a resposta de Deus. E muitas vezes, quando o nosso coração está desalinhado, nós temos atitudes erradas diante das respostas de Deus para as nossas orações. Respostas, sentimentos e atitude pós-respostas. Vamos analisar cada uma delas. Se a resposta é sim, nós nos alegramos, gera um sentimento de alegria. E qual é a atitude depois dessa resposta? Paramos de orar. Resposta sim, sentimento, alegria. Atitude, parar de orar. Não, mas quando eu sou respondido, eu continuo orando, agradecendo. Será? Será que você não é diligente quando está precisando de Deus, mas se torna relapso quando Deus te abençoa? Quando estamos com o coração desalinhado com o real propósito da oração, nos alegramos com os resultados positivos, mas logo em seguida deixamos de orar até que o nosso coração fabrique um novo pedido egoísta. É isso que acontece conosco. Pedimos, Deus abençoa e depois paramos de orar. Até que outro pedido egoísta seja fabricado por esse coração idólatra, esse coração que coloca você e eu no centro. Isso acontece conosco. Irmãos, ainda acontece também quando Deus responde não, gera decepção como sentimento e a nossa atitude também é parar de orar. Quando estamos com o coração desalinhado com o real propósito da oração, nos decepcionamos com os resultados negativos aos nossos olhos. Deixamos de orar desconfiando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós pecamos, achando que a nossa resposta é melhor do que a resposta de Deus, achando que o que queremos para nós é melhor do que aquilo que Deus quer, achando que a resposta de Deus foi incoerente, que a resposta de Deus não foi boa o suficiente, que a resposta de Deus revela que ele não é tão bom assim como a Escritura fala. Isso é um pecado, irmãos. Isso afronta o caráter de Deus. Isso é fruto de um coração desalinhado e frustrado. Queridos irmãos, e quando a resposta de Deus é silêncio, o nosso sentimento é de ansiedade. E isso leva a uma atitude: parar de orar. Quando estamos com o coração desalinhado com o real propósito da oração, a ansiedade toma o nosso ser devido ao silêncio. Deixamos de orar e até que sejamos respondidos da maneira que o nosso coração fantasiou. Irmãos, que pecado grave! O silêncio de Deus deveria nos levar à constância na oração, mas para um coração desalinhado, o silêncio gera ansiedade, inquietação e mostra um comportamento egoísta, egocêntrico, individualista, um coração idólatra. Queridos irmãos, vamos dar uma pausa de 1 minutinho. Você pode tomar água e logo voltamos com a segunda parte, tá bom? Queridos irmãos, a pergunta que surge agora é: o que deve nos levar a orar? E a resposta, irmãos,
o autor dá: o fato de que o Senhor Deus do universo, criador e sustentador de todas as coisas, ordena a oração é razão suficiente para fazê-la. Queridos irmãos, o fato de Deus ordenar isso, disso está em sua escritura sagrada, deve ser o fato predominante para que oremos. Por obediência a Deus, nós oramos a Deus. Por obediência à sua palavra, por entender que ela é nossa regra de fé e prática, nós oramos. E o que nós devemos fazer no tocante à oração? Nós devemos expor os nossos pedidos, pedidos alinhados com a vontade de Deus, descrita em sua palavra, pedidos que pensem em comunidade, pedidos motivados pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, pedidos que pensem na proteção e no cuidado de Deus para o nosso coração, no que diz respeito aos nossos desejos e vontades, para que eles não venham a nos envergonhar mais na frente. Queridos irmãos, ainda não temos porque não pedimos. Não temos essas coisas porque, infelizmente, não temos o hábito de orar pedindo essas coisas. Estamos tão acostumados pedindo aquilo que é supérfluo, aquilo que é efêmero, que esquecemos das coisas que realmente importam. E nós não temos essas coisas, infelizmente, porque nós não pedimos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui existe um reforço para que a oração seja praticada, produzida, para que ela seja atuante em nossa vida. Esse é o significado da palavra eficácia. Muito pode, quando praticada, a súplica do justo. Ao lembrar que a oração do justo é poderosa e eficaz, Tiago encoraja seus leitores a orarem uns pelos outros pela cura de enfermidades. Esse é o contexto dessa passagem. Oração para que pessoas enfermas, doentes, possam ser curadas por Deus. Existem certas coisas que parecem nos desencorajar a orar. Coisas que nos deixam impotentes diante da oração, coisas que achamos inalcançáveis, irreversíveis e inalteráveis. Exemplo, uma doença terminal, câncer. Tiago nos relembra por meio dessa passagem que um justo, isso é, alguém que for alcançado pela fé em Jesus Cristo e anda nos caminhos de Deus, terá suas orações respondidas. Mas isso, irmãos, quando seu coração estiver alinhado, quando ele aprender a orar e quando seus pedidos estiverem em conformidade com a vontade de Deus, um coração alinhado, um coração trabalhado por Deus, sabe o que pede. E ele pede já contente com a resposta de Deus, por saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus, por saber que tudo de bom vem de Deus. Irmãos, Isaías 59 fala que Deus está perto. Deus não está longe, Deus está acessível. Mas, infelizmente, nós estamos tão distantes dele. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concedem o mal, e dão à luz a iniquidade. Isso é um texto muito forte que mostra que os nossos pecados estão nos distanciando da prática da oração, da vida com Deus. Mas, irmãos, veja nesse texto que Deus está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ore em momento em que você ainda possa orar, porque vai chegar um tempo que esse meio de graça vai cessar. Ore enquanto ainda dá tempo. Fale com Deus.
Não deixe que os seus pecados te impeçam. Talvez você está com a vida bagunçada. Talvez você está até envergonhado do que você tem feito ultimamente. Talvez isso te leve ao desânimo e te impeça de orar, mas eu te digo, Deus está perto de nós, Deus está ao alcance. Por isso não se envergonhe de orar, se envergonhe do seu pecado e confesse ele. Mas dobre o seu joelho e fale com Deus Todo-Poderoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. Querido irmão, peça a Deus, ore a Deus. Não se abstenha desse meio de graça, querido irmão. Amados, João Calvino tem um pensamento muito interessante sobre o assunto que estamos falando. Eu vou deixar na tela para que você possa ler rapidamente. Eu vou explicar em poucas palavras o que João Calvino quis dizer. A palavra de João Calvino vai de encontro a um pensamento errado que temos. Deus não liga. Muitas vezes achamos que Deus não liga porque Ele sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele sabe de tudo, para que eu vou incomodá-lo? Isso tudo é em vão. Irmãos, esse pensamento é errado. As pessoas deixam de orar porque acham que Deus sabe de tudo. Não, Deus sabe. Deus sabe, não precisa eu falar não. Não precisa eu orar não. Mas o próprio Deus em sua palavra disse: façam-se conhecidas as suas petições. Lá em Filipenses capítulo 4, quando ele fala sobre ansiedade, ele pede que você ore. Lá na carta de Pedro também ele fala que você deve entregar sua ansiedade a Deus. E o meio que pensamos sobre isso é pela prática da oração. Esse pensamento de que, porque Deus sabe de tudo, eu não devo incomodá-lo porque é em vão, esse pensamento está errado. Ele é contra aquilo que a Escritura Sagrada ensina. A Escritura nos ensina o dever de orar. Queridos irmãos, a oração com um coração alinhado, ela segue uma disposição interessante. Olha só, a oração é um mandamento. É a primeira coisa que precisamos entender. A oração é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. A oração também é reconhecimento. É quando nós colocamos diante de Deus, em agradecimento, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É quando nós reconhecemos que tudo de bom que temos vem de Deus, todas as coisas boas vêm de Deus. E isso nos leva a reconhecê-lo. Queridos irmãos, ainda, a adoração também faz parte da oração de um coração alinhado. É uma oração que adora a Deus, é uma oração que reconhece quem Deus é e o que Ele faz, é uma oração que é um verdadeiro culto, uma expressão cultica diante de Deus. Nós manifestamos a Deus tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Então, a oração de um coração alinhado envolve adoração também. A oração de um coração alinhado é bumerangue. Você lança para Deus a sua oração e ela volta em seu benefício. Veja que incrível! Veja como a oração é um meio de graça esplendoroso. Você ora a Deus, você adora a Deus, você reconhece quem Deus é e o que Deus faz e benefícios vêm para a sua vida. Claro que isso não é um jogo pragmático que pensa no resultado, não.
Isso é consequência. Quando adoramos a Deus, obedecemos o dever de orar e reconhecemos quem Ele é, os benefícios vêm ao nosso favor. E queridos irmãos, o benefício que vem, ele é comunitário. Ela abençoa tanto a você como as pessoas que estão ao seu redor. E também, queridos irmãos, isso é um ciclo interessante. Enquanto mais você ora com o coração alinhado, mais você quer orar. Isso é um indicativo para você perceber se o seu coração está alinhado ou não. Se você tem o desejo de orar a cada vez que você termina de orar, se você quer continuar orando, falando com Deus, isso é um indicativo de que o seu coração está alinhado na palavra de Deus. Você reconhece quem Deus é e o que Ele faz, você o adora. Os benefícios voltam para você quando você segue essa construção na oração e você deseja orar novamente. Ou seja, um coração alinhado tem sede de Deus. E essa sede se manifesta pela sua constante prática na oração. Por mais que nós nos alimentemos e por mais que bebamos água, o líquido necessário para nutrir o nosso corpo, nós queremos depois voltar a beber água e voltar a nos alimentar. Por quê? Porque essas coisas nos fazem viver. E não é diferente com a prática da oração. Enquanto mais oramos, mais alinhamos o nosso coração, mais esse hábito é forjado em nossas vidas e mais ainda temos sede de Deus. Queridos irmãos, o contrário também é verdadeiro. Quando o nosso coração está desalinhado, nós oramos uma vez na semana e depois passamos 1, 2, 3 semanas sem orar. Na igreja, no culto público, a gente não consegue mais nem fechar os olhos. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Será que está desalinhada? Eu quero mostrar para os amados pedidos de um coração alinhado. Olha só, o desejo de um coração alinhado é de vê-lo, amá-lo e servi-lo. Esses são os desejos de um coração alinhado. Vê-lo aqui entenda por buscar, procurar, deseja ir ao seu encontro. Esse coração alinhado por Deus, ele também deseja amá-lo. E amar aqui significa viver para o seu benefício, agradando-o, se conformando à sua vontade. Amar a Deus significa renunciar a mim mesmo, dizer sim para Deus e não para os meus desejos egocentristas, individualistas, que só me colocam como um idólatra. O nosso desejo deve ser de buscá-lo, amá-lo e também de servi-lo. Os nossos pedidos de oração devem visar o serviço cristão. Isso são pedidos de um coração alinhado. Querido irmão, a proteção do coração também é um pedido. Você deve sempre pedir para que Deus guarde o seu coração, irmãos, de desejos e vontades indecentes que possam envergonhar mais na frente. Nós devemos pedir proteção ao nosso coração. Devemos pedir que Deus o guarde do mal, que Deus o guarde das paixões infames, que Deus guarde ele de tudo aquilo que possa provocar em mim e em você comportamentos que trarão vergonha ao Evangelho. Queridos irmãos, nós devemos também confessar a Deus e deixar o nosso coração exposto. Em outras palavras, nós devemos abrir o nosso coração para Deus,
colocar as cartas na mesa e dizer: Senhor, o meu coração está mal, eu tenho desejos ruins, eu tenho vontades ruins, eu tenho pensamentos ruins, e isso está me levando a ter práticas ruins. Guarda o meu coração. Confesse a Deus a dificuldade do seu coração, exponha, abra o seu coração para Deus por meio da prática da oração. Aprenda também a receber, irmãos, aprenda a receber com gratidão de coração tudo aquilo que Deus te der. Se for um sim, glória a Deus. Se for um não, glória a Deus. Se for, espere mais. Se for silêncio, então aguarde. Continue esperando pela boa, perfeita e vontade de Deus. No momento certo, a resposta aparecerá, que seja sim ou que seja não, mas aguarde. Aguarde no Senhor. Tenha um coração grato, agradeça tudo que Deus te dá e tenha também ações de graças. O que isso quer dizer? Que aquilo que Deus faz gera um sentimento interno, que é a gratidão, mas gera também obras, ações externas que são ações de graças. Eu demonstro a minha gratidão a Deus por meio da prática da oração e de boas obras. Isso é demonstração daquilo que Deus tem feito de bom na minha vida. Eu tenho recebido o bem de Deus, eu tenho recebido as bênçãos de Deus e agora eu vou reproduzir e repassar aquilo de bom que Deus tem feito na minha vida. Isso é a relação de comunidade. Deus abençoa a mim para que eu abençoe outros também. Deus não abençoa pensando só no indivíduo, mas Deus abençoa pensando na coletividade. Isso gera no meu coração gratidão. Isso deve gerar na minha vida prática boas obras. E também, irmãos, a oração deve ser um lugar em que você recorda os benefícios de Deus. Você recorda as bênçãos do Senhor, tudo que Deus tem feito pela sua vida, tudo que Deus continua fazendo, tudo que Deus é para você e tudo que Deus faz por você. Reconheça todos os benefícios de Deus. Isso deve fazer parte da sua oração. Isso faz parte da oração de alguém que tem um coração alinhado. E a conclusão? A oração, como tudo mais na vida cristã, é para a glória de Deus e para o nosso benefício. Nessa ordem, tudo que Deus faz, tudo que Deus permite e ordena é em sentido supremo para a sua glória. Também é verdade que enquanto Deus busca supremamente a sua glória, o homem se beneficia quando Deus é glorificado. Oramos para glorificar a Deus, mas também oramos para receber de suas mãos os benefícios da oração. Essa é a ideia do bumerangue. Eu oro agradecendo a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a Deus em ações de graças, pedindo em comunidade, amando a Deus, servindo o próximo. Eu oro e isso retorna em benefício. Eu oro glorificando a Deus e de quebra eu sou abençoado por Deus. O propósito da oração é glorificar a Deus, como o propósito de todas as coisas, como já vimos na primeira pergunta do breve catecismo. O propósito de todas as coisas é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós glorificamos a Deus através da oração. Nós temos prazer em Deus quando oramos e nós recebemos os benefícios de Deus. Lembra de Jó? O texto diz que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Nós oramos e recebemos as bênçãos de Deus. Que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite e eu desejo a paz de Deus para a sua vida e que você jamais abdique desse meio de graça. Ore, meu irmão, é a melhor coisa que você faz. Deus te abençoe em nome de Jesus.